Então, galera, eu sempre falei no vídeo, nos vídeos sobre o Ibrahim Siwé, né? Sobre ser aquele cara que eu acredito que a partir de agora, né, vão se ter as negociações para libertar os reféns de Israel. Só que eu acho muito estranho, né, e muito conveniente a morte desse cara acontecer exatamente quando o povo, os povos estão se unindo contra Israel, né? Então parece que Israel, para finalizar essa guerra, eliminou esse cara que eu não acredito que essa perícia nesse corpo tenha sido real, tá? Porque o Ibrahim Siwé, como eu sempre falei nos outros vídeos, ele foi libertado pelo Netanyahu. Ele estava 23 anos em prisão perpétua, eu sempre falei isso. Ele é o líder do Hamas, ele é o governador da faixa de Gaza, tá? Então o Israel matou um cara que era o antecessor dele, né? Era um cara que não era o líder, era o cara que estava antes dele. Então Israel matou. E esse cara era o principal. Esse cara sempre foi escondido na mídia. A mídia nunca falava dele. Você pode procurar. A mídia nunca falou de Ibrahim Siwé. Nunca falou. E isso que eu acho muito estranho, tá? Eu não acredito que um cara desse tamanho, dessa magnitude aí de poder, não estivesse escondido num bunker, no Catar ou em outro lugar. Que ele foi morto simplesmente assim num ataque. Eu não acredito nisso, tá? Mas é o que estão vendendo aí as informações para mim. Para finalizar a guerra, Israel fez o que quis, né? Você percebe que não tinha em nenhum momento intenção de libertar refém nenhum. Era tudo uma motivação que eles tiveram através do ataque do Hamas para poder continuar fazendo o que sempre fizeram, mandar embora o povo árabe, mandar embora o povo de religião muçulmana, né? Mandar embora e maltratar as pessoas da faixa de Gaza, né? Continuar fazendo o que sempre fez e sempre a ONU brigou com Israel, atacando. Israel não respeita nem as forças de paz, cara, né? As forças de paz que estão ali, né? Da ONU, eles atacam. Então, tipo assim, é um país que é como os Estados Unidos, sempre está desrespeitando as questões da ONU. Então, eles não têm respeito à Organização das Nações Unidas. Você percebe isso, eles se acham um líder. Porque Israel está colado com os Estados Unidos, porque muitos judeus vivem nos Estados Unidos. Tá? E eles têm essa amizade. Que não tem problema nenhum você ter um país que protege. Israel não tem problema nenhum, até porque se não tivesse, eu acho que Israel não daria conta. Só daria conta se por conta das profecias bíblicas, né, que a gente crê, a cidade de Israel não vai ser destruída porque tem profecias ali. Isso é o que nós acreditamos, se realmente de fato as profecias ainda equivalem ao povo de Israel, né? Porque é o que a gente percebe pelas escrituras, que ainda tem promessa ali da videira verdadeira, tá? Pode ser o Israel do futuro, as pessoas mais tementes a Deus. Então, eu sempre falo que se for restabelecido o terceiro templo, ele vai ter que ser no terreno onde está a mesquita, o Domo da Rocha ali, a cúpula dourada, né? Porque ali eram os dois templos que foram destruídos, em 69 e outro em 135. 169 foi destruído, o segundo templo, né? Aquele da época de Jesus, que tinha sido restaurado, né? E em 135 os judeus foram expulsos de Jerusalém pelo imperador Adriano. Primeiro o comandante Tito destrói o templo, profana o templo, e em 75 o imperador Adriano expulsa, né, outra revolta que houve entre os judeus e o povo ali, foi o imperador Adriano expulsou eles de Jerusalém. E ali ele só consegue voltar em 1918 com a carta lá, com a carta de Theodor Hesse, né? E que era um apelo para que o povo voltasse para sua terra, né? Que após o Holocausto, que não foram todos os judeus que passaram pelo Holocausto, isso daí a mídia vende como se todos os judeus da época passassem pelo Holocausto. Não foram todos. Foi uma grande parte, foram muita gente dizimada, né? É, 6 milhões e sobrou mil e poucos que eram os judeus de Schindler, né? Foi protegido lá por Schindler, que era católico, do espião do partido nazi, né? Mas que se teve o coração ali que foi modificado, né? Queria usar os judeus como mão de obra lá para fazer talheres e utensílios de alimentação na época da guerra. E ali acabou Deus mudando o coração dele, né? Ele
ficou compadecido daquele povo e acabou salvando 1.000 e poucos judeus. Então não foram todos os judeus. Então, vindo do Holocausto, 3 anos depois, em 1948, foi fundado o Estado de Israel, e ali houve a divisão das terras, né? Os árabes estão lá desde 638, autorizado pela Liga das Nações, com a Grã-Bretanha, autorizou eles a viver ali. Então, quando o povo judeu começou a vir para essa terra de volta, que a antiga Canaã virou Palestina, devido ao imperador Adriano ter mudado o nome, né, para Filistia, a terra dos filisteus, e ali, quando voltou os judeus para a terra, começou um conflito, porque, na verdade, foi oferecido outros lugares, no continente africano, em outros lugares foram oferecidos para que os judeus fizessem a sua pátria, mas eles, devido à carta de Theodor Herzl, eles acharam interessante a comunidade internacional voltar para sua terra, né? Voltar para aquela terra. E ali teve todo esse conflito, porque você chega numa terra, já tem outra religião predominando ali, e ali começou os judeus crescer e começou a ter desentendimento, porque são povos, apesar de serem todos semitas, né? Descendentes de Abraão, são irmãos, eles não se dão bem devido à religião deles. Então misturou tudo e deu essa confusão. E ali os árabes não aceitam a divisão de terras, eles estão lá desde 638, os caras chegam em 1918 e já querem mandar no pedaço, e aí ninguém aceita aquilo, né? E aí começa Israel, né, com a ajuda dos Estados Unidos, e por conta de território, de petróleo, de tudo aquilo, começa todas essas guerras. Aí tem a Guerra dos 6 Dias, aí tem um monte de coisas acontecendo que eu já falei no outro vídeo, né, que eu sou ruim de lembrar as coisas que eu falo, porque eu estudo e depois acabo esquecendo. Mas é isso que acontece. E aí Israel tomou toda a parte que foi dividida para os árabes. Israel toma também, expulsa 1 milhão de árabes de suas terras. E até hoje, na Cisjordânia, é expulso, né? Lá na Cisjordânia foi onde encontraram os manuscritos de Qumran, que são que foram possivelmente escritos pelos essênios, né? Da época ali de Cristo. Alguns escritos do Antigo Testamento e um suposto livro que fala sobre Jesus. Mas os próprios essênios esperavam o Messias, tá? Eles esperavam o Messias. Eles eram uma classe de pessoas tementes a Deus, como os monges, mas que não seguia as ordens eclesiásticas do judaísmo comum, dos fariseus e saduceus. Tá? Mas eles também esperavam o Messias, possivelmente aquele homem que carregava um cântaro de água na última ceia que Jesus mandou os discípulos procurarem ele, possivelmente era um monge essênio. Por quê? Porque os monges carregavam água na cabeça e as mulheres, os homens não tinham esse costume. E ali numa escavação já foi descoberto naquela cidade ali o portão dos essênios, que era um monastério, que foi emprestado aí por alguém da época. E então, voltando à situação, o Ibrahim Siué estava preso há 23 anos, prisão perpétua, foi solto ele mais 1.000 e poucos pessoas ligadas ao Hamas por troca de um piloto, né, um soldado israelense, que acho que era um piloto de avião, que tinha sido capturado e já estava 5 anos no domínio do Hamas. E esse cara faz uma ameaça, escreve em carta em hebraico, que ele aprendeu na cadeia, escreveu o risco calculado. E aí, cara, eu acho estranho que parece, cara, eu não sei se realmente quebraram o cara, não sei. Eu não sei se esse cara tinha um acordo pra fazer isso. Cara, a gente não sabe. A gente só sabe que em nenhum momento se tinha uma tentativa de resgatar refém. A gente percebe, os próprios familiares que têm medo de falar, que agora já estão falando, já estão percebendo isso. E agora chegou um momento em que Israel está querendo finalizar essa. É tipo uma desculpa para acabar com a guerra. Olha, já fizemos o que a gente tinha que fazer. Parece tudo premeditado, cara. Sabe? Parece tudo uma falcatrua. Então parece tudo premeditado. E aí você nunca viu tantas pessoas tentando melhorar a imagem de Israel. Tem uma mulher que só vive falando TikTok. Foi só a guerra estourar, as injustiças, a gente começar a ver as coisas acontecendo em Gaza, 43% da população sem crianças lá, tem mulher grávida, tem idosos, tem médicos lá que não tem nada a ver com o Hamas. O Hamas governa aquele lugar. E aí a mídia está tentando vender essa imagem como se Israel fosse herói, como se Israel estivesse fazendo uma coisa boa. Na verdade não tá. Tá jogando bomba e massacrando tudo. E aí você vai falar isso, vai falar que a gente é antissemita. Aquele povo também é semita.
O povo ali é descendente, os árabes são descendentes de Abraão. Então, aí você percebe tem uma mulher falando de Israel. Ah, você sabe o que isso aqui? Isso aqui é mesquita. Você sabia que os judeus não podem entrar aqui? Aí vem o Rodrigo Silva, pastor puxa-saco, que gosta de Israel fazer os seus vídeos, também puxa-saco de Israel, não fala uma linha das atrocidades que estão acontecendo. Então, eles usam pessoas para tipo, fazer aquela cortina de fumaça. E pensa que a gente é idiota aqui, não tá vendo essas injustiças, tá? Na Cisjordânia não tem Hamas e eles expulsam, eles mandam embora. Eu sempre falei isso, e isso é uma verdade. Aquele povo é oprimido. Para mim, eu vejo como objetivo, né? Já foi descoberto escavações por baixo daquelas mesquitas lá. E eles estão escavando para visitar. Mentira, eles querem derrubar o Domo da Rocha para poder construir o terceiro templo. Para mim é isso. Porque a única coisa que restou da antiga cidade de Jerusalém ali é o Muro das Lamentações, né? Tem a Mesquita de Aláxia, que também dos muçulmanos, tem o Domo da Rocha, a Cúpula Dourada, tem ali o fundo ali, né? Aquele lugar que era o lugar das almas ali, que era onde possivelmente estava a arca, e tem o Muro das Lamentações, que tem esse nome, mas não se chama isso, tá? É um nome que inventaram, que é a única construção que tem da época antiga, né, o Muro das Lamentações. Então, para mim, se eles construírem o terceiro templo, sabe o que vai acontecer? Possivelmente vai voltar às práticas da lei. É o que eu vejo. Dízimos, todo aquele sistema. Se voltar às práticas da lei, vai ter homossexual expulso de Israel, vai ter todo tipo de comportamento fora da liturgia de lei, não vai ser mais aceito de Israel. É isso que eu vejo para o Israel futuro, que pode ser que aconteça. Porque isso só vai acontecer se eles expulsarem todos de outra religião, da religião muçulmana, daquele lugar. E esse processo, ele é demorado. Então uma guerra acelerou esses processos. Você vê, dizimou o povo ali, deixa o povo em cada dia eles estão avançando mais em terra, tomando, expulsando aquelas pessoas. Só Deus sabe para onde que eles estão expulsando essas pessoas. Eu não sei para onde eles estão mandando as pessoas que eles tomam as terras. Criam lá os kibbutz lá, criam lá as comunidades e expulsam o povo árabe, né? O povo, os outros povos que vivem ali, né? E ali, o que é que acontece? Eles vão tomando as terras e onde vai ficando esse povo? Esse povo vai vivendo a injustiça social e vai sendo, daqui a pouco, tá todo mundo num lugar só, na faixa de Gaza, e daqui a pouco eles fecham aquilo ali, pronto. Daqui para cá Israel, daqui para cá volta para ser do Egito, né? Joga a faixa de Gaza de volta pro Egito, faz um acordo, dá dinheiro, faz o que for, dependendo da liderança lá, ou então bota um presidente interino, como os Estados Unidos sempre quer fazer na Venezuela, e aí eles dão um jeito deles, mas a princípio o que eles querem é expandir o povo judeu, né? Expandir para que possa tomar conta do lugar de vez, né? Para que não possa jamais ter uma condição daquele povo ou dividir terra, ou ter uma comunidade árabe, ou ter um território dividido para eles, a divisão, eles tipo não aceitam mais aquele tipo. Ou seja, eles voltaram em 1918, criaram forças paramilitares, uma delas se chamava Ragnar, começaram a lutar com o povo árabe, venceram as guerras ali e tal, e ali tomaram a terra. Que quem estava vivendo lá era desde 638 era o povo árabe. E essa é a história real, tá? Sem firula, se você for pesquisar, aí você vai falar isso, o cara não pesquisa nem nada, só te chama de mentiroso, ele não vai lá para a história ver. Então, agora, com essa situação do Ibrahim Seué, que para mim está escondido, que isso é mentira, tá? Mas podem ter também feito, né, uma trairagem e quebrado o cara, isso aí também acontece. Confiou Porque, tipo assim, ou você faz o que a gente manda, ou a gente facilmente destrói você. Entende? E pode ter sido um acordo, eu não sei, cara. Eu não acredito na guerra. A primeira coisa que se morre é a verdade. Eu não acredito nada que está sendo colocado ali. Eu não acredito, cara. Mas aí, no final disso tudo, espero que agora Israel tome vergonha na cara, né? O Netanyahu ali que vai ter que melhorar a imagem dele, que está muito defasada, ele vai fazer isso e depois ele vai arrumar uma encrenca no futuro, tá? Se ele continuar no poder, ele vai arrumar encrenca, ou quem tiver sucedendo ele, que seja da mesma laia, vai arrumar encrenca no futuro, tá? Porque é uma cúpula, não é ele sozinho, tem um monte de gente com ele, né? Com essa ideologia.
E se o, Israel, se o povo lá não tomar conta, porque nem todo mundo lá em Israel concorda com as ações dele, não, tá? Mas tem uma parte que sim. E ali, é, agora ele vai ter que fazer o quê? Libertar esses reféns. E já tá a mídia já estrangeira, nossa mídia aqui, né, estrangeira, que vem americanizada, já tá dizendo isso. Não, agora era o último. Cara, eu tô falando isso, ó, já sabia que era o último, eu já sabia desde o início quem era o problema. Quem foi que ameaçou Netanyahu? Foi ele, pô. Sabe? Mas quem libertou da cadeia? Ninguém fala. Foi o Netanyahu, foi eles que liberaram. Foi libertar o cara tava 23 anos em prisão perpétua. Pra quem foi libertar o cara? Ou libertou por um acordo para fazer a vontade deles, que era isso que eles queriam, ou libertou por causa de um soldado. Eu não acredito. Eu não acredito que Israel ele libertar 1.000 e poucos, mais um cara dessa magnitude aí, desse tamanho, por um soldado. Eu não acredito. Eu não acredito nisso.